Então, galera, xadrez, história e regras básicas, tá? Então, aqui eu montei para vocês, né, uns slidezinhos aí com o tabuleiro de xadrez, com as peças, né, para vocês entenderem o básico do básico, né, um pouco da história e os movimentos das peças aí ao longo do jogo, tá? Ninguém vai sair daqui sabendo jogar, sendo craque, né, dando checkmate em todo mundo, mas vamos sair daqui conhecendo o jogo, tá? Que é o mais importante, que é a ideia disso, né? Então, o que o xadrez ele é um jogo por ser um jogo de estratégia, né? Ele vai trabalhar com o nosso raciocínio, né? Ele vai trabalhar aí com a nossa velocidade aí de reagir à jogada do adversário, tá? Então, é um esporte, é um jogo bastante interessante aí, né? Principalmente por a gente ainda estar na quarentena, né? E os nossos cuidados precisam ser ampliados, né? A gente teve uma piora aí no número de contaminações, então o ideal é a gente não se expor muito, né? Então o xadrez ele possibilita que a gente, com um irmão, com um avô, com a avó, com o pai, com a mãe, a gente consiga jogar em casa, né? Porque exige somente 2 pessoas. Ah, professor, mas eu não tenho tabuleiro de xadrez, eu não tenho como jogar, eu não tenho as peças, né? Dá para fazer, tá? Dá para fazer com uma folha de papel ou com um pedaço de papelão, a gente consegue desenhar, né? Eu vou fazer um vídeo, vou botar no meu canal do YouTube, depois eu compartilho com vocês, fazendo aí um tabuleiro de jogo da velha e um tabuleiro de damas. O tabuleiro de damas é o mesmo do xadrez, né? E as peças, né? As peças é mais difícil da gente confeccionar. A gente não vai conseguir confeccionar dessa forma, né? Mas a gente pode fazer peças que nem da dama, né? Tipo, redondinha, dessa forma assim, e desenhar ou escrever ali a peça. Não fica igual, mas dá pra gente ir jogando. E tem as possibilidades também de jogar nos sites, né? Eu sou meio preocupado, né, em botar os meus dados pessoais nos sites. Eu nunca boto, tá? Mas jogar sem colocar os dados também dá, a gente joga contra o computador, não tem problema, né? Um pouco da história, né, desse esporte, desse jogo, né, que se transformou hoje em esporte, né? Por que é esporte? Por que a gente considera o xadrez esporte, né? Porque ele tem federação, porque ele tem regras, né, fixas, e é uma prática competitiva, né? Então a gente vai considerar ele como esporte, tá? Então, pessoal, onde é que surgiu esse jogo, né? Onde é que se começou a pensar nesse jogo? Então tem vários, como eu já falei para vocês, né? Os jogos de tabuleiro, eles são muito antigos, tá? Antigamente, né, ali tem jogos de tabuleiros que a gente consegue, que os arqueólogos, né, os historiadores conseguiram achar desde antes de Cristo, né? Bem antes de Cristo, inclusive. Claro que na época, né, não tinha celular, não tinha videogame, então os caras criavam formas, né, de jogo, de entretenimento, né, dentro das possibilidades que eles tinham. Então, a bocha, que a gente já trabalhou, surge, né, antigamente, a bolinha de gude, a mesma coisa, e o xadrez é um jogo aí também que surge, né, há muito tempo atrás. No caso do xadrez, né, o jogo que deu origem ao xadrez especificamente, ou o que se tem mais próximo, né, do xadrez atual, é um jogo que surge, né, na Índia, né, então tem indícios, né, que apontam a Índia como berço desse jogo que deu origem ao xadrez, ali por volta do século 6 depois de Cristo. É importante lembrar, como eu já comentei com vocês, né, que outras civilizações também possuíam jogos de tabuleiro séculos antes. Então, o jogo da velha já existia, né, se jogava em tabuleiros, entre outras possibilidades aí de jogos de tabuleiro também, né? E no Brasil, falar um pouco da história, né, no Brasil tem registros de competições já em 1927, né? Então, no século passado, no início do século passado, né, o xadrez já tinha chegado aqui e já existia ali algumas competições, tá? Então, o objetivo da partida, agora a gente sai um pouco da história, né, e a gente vai para o jeito de jogar, tá? Então, é um esporte, né, um jogo que tem estratégia, tá? A gente precisa ter estratégia. Se a gente sair mexendo as peças, né, sem pensar, sem ver como é que funciona o jogo, muito provavelmente a gente vai tomar um checkmate muito rápido, né, porque a gente vai deixar o nosso rei exposto, né?
Então, a gente precisa cuidar, tem que ter estratégia, tem que conseguir olhar o jogo, precisa antever as jogadas. Então, são 16 peças por equipe, diferente da dama, né? Que a dama são 12 peças, no xadrez são 16 peças por equipe, né? E essas peças, tá, pessoal, isso é importante, elas possuem valores e movimentos diferentes, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. O tabuleiro, ele possui 64 casas, é o mesmo tabuleiro da dama, tá, pessoal? É igual. A partir de agora, a gente vai trabalhar um pouco, né? Olhar um pouco aí os movimentos das peças. Então, aqui eu trouxe para vocês a foto do tabuleiro, né? E as posições das peças no início do jogo. Então, a gente vai ter aqui na frente, né? Os peões, tá? Então, a gente tem 8 peões que ficam à frente. A gente tem 2 torres que ficam aqui nos cantos, tá? Ao lado das torres, nós temos os cavalos. Ao lado dos cavalos, nós temos o bispo. Aqui, ó, é a dama ou rainha, né? Dependendo da região, a gente pode chamar de dama ou pode chamar de rainha. E do lado dela, o rei. Então, o que é importante para a gente entender o posicionamento, né? Esse rei aqui de cor branca, ele vai estar posicionado no centro da quadra, na casa preta. O rei de cor preta, ele vai estar posicionado no centro do tabuleiro, né? Eu falei da quadra, do tabuleiro, na casa branca, tá? Esse é o posicionamento inicial. Então, vamos a cada uma das peças, tá? Então, o peão, né? O peão, a gente começa o jogo com 8 peões. Essa pecinha aqui, ó, é a menorzinha. Ela é a peça mais fraca do jogo, ela tem movimentos bem limitados, né? E até o valor de cada uma é o menor. Então, os peões, né, pessoal, eles formam a linha de frente. Como eu falei para vocês que o xadrez é um jogo inspirado em questões históricas, né? Inicialmente, se pensou o xadrez a partir de movimentos de guerra dentro da monarquia, dentro do reinado lá. Então, o que o peão representa no jogo de xadrez? Representa a infantaria, né? Representa aqueles primeiros soldados ali da linha de frente, tá? Dentro de um confronto, tá? Eu não sei se vocês já assistiram, se vocês gostam dos filmes da Marvel ali, né, do X-Men. Então tem uma frase no filme X-Men 3, Confronto Final, que o Magneto, que ele é entre aspas, o vilão, né, da série, ele diz assim, no xadrez, os peões vão na frente, tá? Então ele jogava xadrez e ele comparou aquela guerra com o jogo de xadrez, mas na verdade o jogo de xadrez, quando ele foi formado, ele já fazia isso comparando, né, com os movimentos de guerra na época. Então ele fala isso, né, o personagem do filme X-Men, o confronto final. É a peça mais fraca do jogo, né, como eu já falei para vocês, e os movimentos dela. Ela anda para frente, ela sempre vai andar para frente, né, só que ela não captura para frente, ela captura na diagonal, tá? Então, ele pode, né, no primeiro movimento de cada peça, pode andar 2 casas, mas a partir do segundo movimento ele vai poder andar apenas 1 casa, tá? Se chegar no fim do tabuleiro, o peão é promovido. Ele pode ser promovido a bispo, torre ou dama. E cavalo também, né? Bispo, cavalo, torre ou dama. Aí a pessoa vai escolher se conseguir chegar com o peão até o final. Por quê? Porque todas as peças, as outras peças, elas podem ir e voltar. O peão não. O peão ele só pode ir. Então, se ele chegar no final do tabuleiro, ele é promovido, né, para uma outra peça, uma peça mais forte. A escolha, né, do participante, do jogador. O bispo, pessoal. O bispo, né, cada jogador vai ter 2 peças, tá? Ele se posiciona ao lado do rei, um ao lado do rei e outro ao lado da rainha, tá? Então, como a gente está falando, né, que as raízes do jogo de xadrez, eles possuem essa raiz histórica, né? O bispo, ele demonstra a influência da Igreja Católica como conselheira da monarquia, né? Do reinado. Então, olhem só, né, o quanto é importante ali, os caras, né, tinham aquela fé numa determinada religião, né? E aí a Igreja Católica, né, que tinha os bispos, hoje a gente fala, tem, na escala, né, da Igreja Católica, o bispo, ele só perde, né, em termos de hierarquia, né, de poder, acima deles estão só os cardeais e depois o Papa. Então o bispo ele é muito forte aí nessa questão da Igreja Católica e ele é trazido no jogo de xadrez porque a Igreja Católica era conselheira, né, de muitas monarquias aí, tá? Não necessariamente isso começa lá no início do xadrez, tá, pessoal?
Ele tem um valor relativamente baixo, né? Ele vale entre 13 e 13,5 peões, tá? E ele tem uma coisa que eles chamam de fraqueza da cor. Por quê? O que seria fraqueza da cor? O bispo, a gente vai ter 2 bispos, né, no jogo. Um vai começar na casa branca e um vai começar na casa preta. Eles não podem trocar a cor da casa. Por quê? Porque eles só andam na diagonal. Então o bispo que começou o jogo na casa preta, ele vai jogar o jogo todo na casa preta. E o que começou na casa branca, a mesma coisa, tá? Vai jogar o jogo todo na casa branca, eles só podem se movimentar em diagonal, tá? Ele vai se movimentar quantas casas quiser para frente, né? Para frente não, na diagonal, né? Ele pode ir e voltar. E ele vai capturar na diagonal. Quando ele for capturar uma peça, ele vai ocupar o lugar onde essa outra peça estiver, tá? Onde essa outra peça esteja. E não há limites para se movimentar. Vai e volta, né? A cada jogada. Cavalo. O cavalo é uma peça bem importante do jogo, tá, pessoal? Cada jogador vai ter 2 peças, né? O cavalo ele é bem importante, porque ele, de todas as peças, ele é a que tem um movimento mais diferente, digamos assim. Porque ele não se movimenta para frente ou na diagonal. Ele se movimenta, ele tem um movimento chamado movimento em L, tá? Já vou explicar para vocês o que significa isso. Ele vai representar, dentro dessa história, né, do xadrez, ele representa a cavalaria do exército, né, aqueles soldados, né, que andavam a cavalo, naquelas guerras antigas lá, tá? O cavalo, ele é a única peça que ele pode saltar pelas outras, até pelo movimento do cavalo, né, do animal cavalo, que ele quando ele vai cavalgar, né, a galope, assim, ele pula, então isso também é trazido para o jogo, né, que ele pode saltar pela outra casa. Ele vai se movimentar em L e ele vai capturar a peça que estiver na casa em que ele vai cair, tá? Quando eu falo capturar, né, pessoal, capturar é o jeito correto de falar, tá? Tem muita gente que diz que vai comer a peça adversária, não é o correto. O correto é falar que está capturando a peça adversária, tá? Passando para a próxima. Aqui, ó, aqui é o movimento do cavalo. Então, digamos que o cavalo, que a gente tem um tabuleiro, então digamos que o cavalo ele está aqui, ó, nessa casa aqui. Então aqui a gente tem os movimentos do cavalo. Então o que significa andar em L, né? Que ele vai andar 2 casas e vai fazer, né? Vai dobrar. Então ele vai andar aqui, ó, 1, 2 e uma para o lado, 1, 2 e uma para o lado. Aqui é a mesma coisa, ó. Então qualquer lugar que ele ande, ele vai sempre andar em L. Ele sai daqui, ele vai 1, 2 e tem que dobrar uma para o lado. Então, se tivesse uma peça adversária aqui, por exemplo, né, ele faria essa captura, tá? Então, às vezes, esse é o movimento do cavalo, às vezes é o movimento mais que a gente tem mais dificuldade de analisar, tá? A torre, galera. A torre, ela se posiciona nas pontas, né, do tabuleiro, né? É a segunda peça mais valiosa do jogo, tá? Valendo por volta de 5 peões. Ela se movimenta e captura em linha reta. Então, a torre, cada jogador vai ter 2, tá? 2 torres. Vamos posicionar aqui. Então, ela vai andar para frente, quantas casas quiser. Na próxima rodada, ela pode voltar, quantas casas quiser. Ela vai andar para os lados, né? E ela vai capturar para frente e para os lados. Diferentemente do bispo, né? Notem aqui, ó. Essa torre da foto aqui, ela está numa casa preta, né? Ela pode andar para o lado, ela pode andar para frente. Então ela não tem a fraqueza da cor, ela pode andar nas 2 cores do tabuleiro. E agora nós vamos para as peças mais importantes do jogo. Aqui nós temos a rainha, tá? Ou dama. Eu sempre chamava de rainha, aí estudando para montar essa aula para vocês, eu vi que o correto é chamar de dama, né? O nome mais certo. Mas pode ser dama ou rainha, tá? Tem gente que chama de rainha também. Essa é a nossa peça, né? A rainha. Ela se posiciona do lado esquerdo do rei no início do jogo. Ela representa a rainha, né, de uma monarquia. Porém, na primeira versão do jogo, essa figura não existia, tá? Então a gente sabe que a gente vive numa sociedade que é bastante machista, né? E antigamente era pior, era bem pior. Então não existia figura feminina no jogo de xadrez. Tinha uma espécie de conselheiro, né? Que tinha movimentos parecidos com o da rainha, da dama, né? Mas era uma figura mais masculina. E aí, com o passar dos anos, né? O jogo se transformando, se colocou a rainha dentro do jogo, tá? E a rainha, se a gente for analisar, ela é a peça mais valiosa do tabuleiro e ela que tem os movimentos mais amplos, porque ela tem os movimentos de todas as peças do tabuleiro. Ela pode fazer os movimentos de todas as peças, com exceção do cavalo, tá? Os movimentos do cavalo são só deles. Mas a rainha, ela anda quantas casas quiser, para frente, para trás, para os lados,
nas diagonais, né? E ela captura também dessa forma, tá? Então ela vale entre 9 e 10 pontos, né? É uma peça bem valiosa. Mas ela é a mais valiosa, tá, pessoal? Mas ela não é a mais importante, tá? Por quê? Porque a gente tem o rei. Essa peça aqui. Essa peça, ela é a mais importante do jogo, embora não seja a mais valiosa. Estranho isso, né? Que contradição. O rei é posicionado do lado da dama, né? E aí, aquilo que eu falei para vocês antes. Rei de cor preta vai começar o jogo na Casa Branca. Isso aqui não é uma posição inicial do jogo, tá, pessoal? Porque o rei preto está na Casa Preta, isso aqui é uma foto tirada durante o jogo. E o rei branco se posicionará na Casa Preta, tá? É a peça mais importante, mas não é a mais valiosa. Os movimentos do rei, pessoal, eles são bem limitados. Ele pode andar na diagonal, para frente, para trás, pode. Só que ele pode andar uma casa por rodada, tá? A rainha, ela anda quantas casas ela quiser. O rei, ele só pode andar, né, uma casa por rodada. Por que isso acontece? Né? Porque quando a gente olha a figura de um rei, né, a gente olha o rei parado ali no trono, né, sentado, então ele se movimenta pouco, tá? Então isso também tá... há indícios, né, que essa seja a explicação aí para os poucos movimentos aí do rei, tá, galera? Então, o rei, pessoal, por que ele é a peça mais importante? Porque a partir do momento que a outra equipe deixar o meu rei sem saída, encurralar o meu rei, eu perco o jogo. É o chamado checkmate, tá? Então, para eu aplicar um checkmate no meu adversário, checkmate é o final do jogo, né? Eu tenho que deixar o rei do adversário sem saída. Da mesma forma, né, se o meu rei ficar sem saída, eu estou levando aí um checkmate. A gente precisa de toda forma proteger o nosso rei, tá? Então aqui está novamente, né, a visão do jogo para vocês, ó. Aqui sim, né, o rei está posicionado da maneira correta, ó. O rei branco está na casa preta, o rei preto está na casa branca, tá?